Gostaria de desejar uma boa noite a todos os meus irmãos que neste momento está nos assistindo em seu celular, em seu tablet, em seu computador, em sua televisão. Eu gostaria de saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Eu gostaria de dizer também que todos nós estamos morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade de cultuar juntos, de sentir o calor, de dar um abraço. Mas eu gostaria de dizer para vocês que esse tempo está passando e logo mais nós estaremos juntos cultuando ao Senhor Jesus. Mas enquanto esse momento não chega, vamos cultuar por aqui. Eu convido a você, nesse momento onde você estiver, orar ao Senhor Jesus. De joelhos, em pé, da forma que você estiver. Eu te convido a orar e invocar o nome dele nesse momento. Ore conosco essa noite. Maravilhoso Deus, Santo, bendito Pai, ó Senhor Jesus, entramos em Tua presença essa noite, ó Pai, para declarar, ó Pai, que queremos, Senhor, Te adorar, ó Pai, que queremos Te louvar, ó Pai, que queremos Te prestar cultos, Senhor Jesus. Ó Pai amado, nós levantamos nossas vozes em oração e clamamos em Teu nome a Tua presença, Pai. Ó Senhor Jesus, faça-se presente em nosso culto neste momento, ó Pai. Onde quer que estejamos, Senhor Jesus, Te convidamos a cultuar conosco neste momento, Jesus. Senhor, o nosso propósito, ó Pai, é declarar que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu és merecedor de toda a honra e glória, Pai. Nós chegamos aqui, ó Pai, para Te louvar e para bendizer o Teu nome. Então, Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, Pai. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O Senhor está aqui, Ele habita na igreja que é você. Louve a Ele. Cremos, Senhor, em Ti, Pai. Temos tudo o que precisamos. Ele está aqui, aleluias. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele está aqui, diga a Deus, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, sim, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, vamos cantar isso mais uma vez, cante. Deus está aqui, profetiza isso no teu lar. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Aleluia, Deus é bom. Glorifique o nome do Senhor Jesus, onde quer que você esteja. Eu queria ler com vocês, neste momento, a palavra do Senhor, lá em Tiago capítulo 4, se você puder abrir sua Bíblia e ler comigo neste momento.
Tiago capítulo 4, a partir do verso 7 e 8, a parte A. Ele diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A parte A do verso 8 diz: chegai-vos para Deus e ele chegará a vós. E neste momento, eu queria que nós fizéssemos uma reflexão. O que estamos fazendo durante esse período que temos um pouco mais de tempo? Porque há períodos que nós usamos a desculpa para Deus que não temos tempo por conta de trabalho, por conta de estudos. Mas nesse momento, creio eu que a maioria está com um monte de tempo. E o que temos feito nesse momento? Se já é injustificável você não procurar o Senhor Jesus em dias normais, imagina em dias incomuns. Você tem buscado o Senhor, você tem orado, você tem louvado o seu nome. A palavra do Senhor diz agora, como lemos: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. O Senhor Jesus está do seu lado. Ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua vida. Deixa ele fazer morada. Deixa ele habitar no seu coração. Entregue a ele todos os seus problemas. Ele quer te curar. Ele quer te sarar. Nós vamos declarar que tudo é para o Senhor, que tudo deve ser para Ele neste momento, e que o seu tempo também seja para o Senhor, não só neste momento incomum que estamos vivendo, nessa pandemia, mas que sua vida seja dedicada a Ele. Reflita sobre isso. A Ele é glória. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. aleluia, toda a glória para Ele, aleluia. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Insondáveis são, Jesus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, com profundas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Toda honra e glória são só para Ti, Pai. Nenhum outro merece, Senhor. Só Tu merece toda a honra e glória, Jesus. Só Tu, Pai. Oh, Senhor Jesus, é maravilhoso estar em Tua presença, Senhor Jesus. É maravilhoso, Senhor Jesus, Te cultuar, Te louvar, Pai. É maravilhoso, Deus, erguer louvores a Ti, Senhor Jesus, sentir a Tua presença dentro de nós, Jesus. É maravilhoso isso, Pai. Oh, Senhor Jesus, nós queremos declarar, ó Pai, que enquanto tivermos fôlegos, louvaremos o Teu nome, Senhor Jesus. Assim como os mártires da fé, ó Pai, que se doaram até o último minuto de suas vidas. Nós declaramos que queremos servir o Teu nome, Senhor, enquanto vivemos, ó Pai. Porque Tu és bom, porque Tu és um Pai que nunca abandona os Seus filhos, Senhor Jesus. Maravilhoso é o Teu nome, ó Pai. Aleluia. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Aleluia. Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Onde você estiver, cante: oh meu Deus, reaviva a Tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a Tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo. Diga: começando em meu coração. Oh, Jesus, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Aleluias. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a Tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva, Senhor, faz a chama arder neste povo, começando meu coração. Aleluia, Pai. Nós queremos que comece em nós, Senhor Jesus, este avivamento que clamamos nessa noite, que oramos através dessa música, ó Pai, que ele comece em nós, ó Pai Jesus.
Oh, Paizinho querido, que este período que estamos passando, ó Pai, sirva para nos fortalecer, Senhor. Sirva para chegarmos aos Teus pés, ó Pai, e declararmos que precisamos de Ti, Senhor Jesus. Que este momento, ó Pai, sirva para Te buscarmos mais, para Te cultuarmos mais, para Te louvarmos mais, Jesus. Para declararmos que precisamos de Ti. Que esse momento sirva para reconhecermos que sem Ti não somos nada, Pai. Aleluia. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Habita em nós. Aviva-nos, Senhor. Aviva essa geração. Aviva essa igreja, Jesus. É isso que nós te pedimos nessa noite, ó Pai. Amém. Aleluia. Graças a paz, irmãos. Novamente estamos aqui, ainda, né? Espero que podemos passar o mais rápido possível, né? E passar com segurança e com confiança no Senhor, esses dias de pandemia, também. Novamente vamos estarmos em comunhão nessa palavra, e viver a palavra, alimentar da palavra. Quero que você possa abrir a Bíblia. Desejo trazer um texto para vocês, uma pregação rápida para vocês, em 1 Coríntios, capítulo 2, e capítulo 15, versículo 44 a 47. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 2. Antes de lermos e viver, de alimentar dessa palavra, vamos orar em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos em Cristo Jesus por tuas boas novas, por Cristo nos dar a salvação, pelos nossos pecados, ó Deus, que tão difícil é para nós vencermos ou conseguirmos a salvação por nossos méritos. Tudo foi devido ao Senhor, tudo provém dele, para ele toda honra e toda glória. Nós somos devedores de Cristo e graças que ao nome de Cristo fomos enxertados na videira, somos filhos de Deus, co-herdeiro, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, que esta palavra entre em nosso coração, que possamos aprender e que a cada dia o velho homem morra e que a cada dia, ó Deus, possamos ressurgir sendo nova criatura, ó Deus, constante, firme, bem alimentada na palavra, para que possamos chegar até a tua vinda e estemos, ó Deus, possamos ter uma ressurreição, ó Deus, com convicção que tudo aquilo que nós vivimos e praticamos foi verdade. Pai, nós te louvamos e que essa palavra entre em cada lar, em cada vida. Eu repreendo todo o mal na vida, ó Deus, e na casa de cada irmão. Que o Senhor esteja abençoando, que as boas novas do Senhor estejam em cada lar, em nome de Jesus, em cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra, a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Aí ele continua, Paulo ainda continua a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, ele continua no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que podemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3 ainda, até o 3 diz, e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais e ainda segundo os homens? E ainda anda segundo os homens? Ok, 1 Coríntios 2, agora a gente vai lá em 1 Coríntios 15, 44 ao 45, diz assim, a Bíblia, ao 47, diz assim, semeia-se com um corpo natural, ressuscite com um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. Ora, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é Senhor do céu. Amém? Amados irmãos, deixe essa palavra aqui e trago para nós que a gente possa refletir nesta noite, neste dia. Um homem na visão bíblica. E é isso que eu quero trazer para vocês, a Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Ele traz para nós, Paulo explica para nós, 3 tipos de homem e mostra a sua essência. A gente sabe que quando Deus fez o homem na terra, o homem transgrediu e pecou. É por isso que Paulo diz lá em Coríntios 14 que o homem, o Adão, o primeiro homem, Deus criou o ser humano, amados irmãos, sem pecado, mas o homem rebelou-se, o primeiro homem, Adão. E isso tornou o ser humano a cada dia mais transgressores da vontade do Pai. O que a gente chama de pecado. Pecado, desviar o alvo ou magoar o coração de Deus. Tudo aquilo que machuca ou dói o coração do Pai, o qual o Pai não agrada, isso sim é pecado. Então, isso é o velho homem ou o primeiro Adão. E a gente vê isso, mas Paulo traz para nós nessa carta aos Coríntios, e a gente vai meditar sobre isso, sobre a visão bíblica sobre o homem, a essência de 3 homens. E a gente vai aprender aqui 3 homens que Paulo traz para nós. E eu quero deixar uma coisa para você. Como você vai saber que essência, que tipo de homem você é, que Paulo traz aqui e explica? Você só vai saber simplesmente pelos seus atos, pelos seus frutos. A Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto. Jamais uma jaca da manga, jamais um pé de coco vai dar maracujá. Pode ser que enxergue, mas o natural não é isso. E é isso que nós vamos trazer para nós hoje, a essência de 3 homens. Primeiro homem que a gente vai aprender, e que Paulo diz, traz para a gente uma visão bíblica sobre o homem. Primeiro homem, o homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a 5, ele diz assim, que o homem natural, ele não tem conhecimento das coisas espirituais. Ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana. Aí ele diz aqui no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão do Espírito de Deus. Ou seja, ele mostra aqui uma diferença de um homem natural e um homem espiritual. Um homem natural, o seu conhecimento, a sua mente está voltada naquilo que ele consegue aprender, que os seres humanos ensinaram. Então, sabedoria humana. A sabedoria humana, ou o homem natural, eu digo, na verdade, eu trago este homem, essa essência desse homem, que ele é guiado, ele guia ele mesmo. Pelo seu conhecimento, pelo conhecimento que as pessoas passam para ele. Então, o homem natural, ele conhece as coisas naturais, como diz lá no versículo 11. O homem natural, só o homem natural entende porque ele aprendeu sobre isto. O seu conhecimento profundo está nas coisas terrenas, sabedoria terrena. É por isso que Paulo diz, eu não sou e não ensinei, por mais que ele tenha conhecimento, vasto conhecimento, ele diz, eu não ensinei coisas espirituais como um homem terreno, um homem natural. Eu não falei com sabedoria humana, mas sabedorias espirituais. Então a gente entende aqui que, primeira coisa, o primeiro homem, ou o ser humano, ele é um homem natural. E esse homem natural, como eu falei, ele guia por ele mesmo. Ele é o seu próprio dono, ele faz o seu caminho. Ele não acredita em Deus. Ele acredita na ciência, na visão pós-moderna, naquilo que ele consegue entender, o seu raciocínio, o seu lógico.
Então esse homem natural, ele não é guiado pelas coisas da fé. Ele não aceita, é loucura para ele. Entenda bem, um homem natural, um homem que tem conhecimento secular, a primeira coisa que ele vai dizer, como um ser humano pode ser engolido por um peixe como Jonas, e passar 3 dias? Para ele, um homem natural, a ciência não comprova. Então, para ele, não existe. Isso é simplesmente fé louca daqueles que Paulo diz. É loucura. Versículo 14. Então, para ele, isso é uma loucura. É para ele uma loucura também, um homem natural, entender que a Bíblia diz que Lázaro, como eu falei outrora, na outra pregação, passou 4 dias morto. Para ele, um homem natural, jamais. Não tem como um homem morrer e passar 4 dias já fedendo. A Bíblia diz que já estava fedendo e ele sai da morte para a vida. Então, o homem natural não entende. Isso traz uma confusão na sua mente. Ele entra em parafuso. Paulo diz aqui, no versículo 1 Coríntios 2, 14. Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque ela discerne espiritualmente. Ou seja, o homem natural ele não consegue entender as coisas espirituais. É por isso que quando Jesus, amados irmãos, ele curava algumas pessoas, e quando ele curava da visão ou do corpo dessa pessoa, da sua cegueira, ou da sua deficiência física, ou de um milagre que ele fez, sempre dizia, vá e não peques mais. Ou seja, Cristo, na verdade, queria curar o ser humano, ele curou o ser humano, ele queria também na parte física e na parte espiritual. O homem natural, ele não tem conhecimento de Deus, porque, como Paulo diz, é loucura para ele. Então, eu chamo este homem o condutor da sua própria vida. Ele é guiado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelo aquilo que ele crê. A segunda pessoa que Paulo deixa para nós aqui claro em 1 Coríntios, e a gente vai ver isso, 3 tipos de essência de ser humano, 3 visão bíblica de um homem, é o homem espiritual. A gente vai ver o homem espiritual, versículo 9 ao versículo 10 diz assim, assim como está escrito, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, Paulo diz que Deus preparou coisas que o homem não viu, não enxergou. Então, para o homem natural, jamais ele vai entender isso. Só quem é espiritual, que vai ter convicção que Deus preparou algo melhor para ele do que essa terra, ou do que essas coisas naturais que aqui existem. O homem natural, ele vive para ele, e ele pensa que a vida dele está aqui. A sabedoria humana dele diz o seguinte, sua vida, na verdade, você não vai prestar conta a ninguém, vive a sua vida por enquanto, ou aqui na terra. O homem espiritual não, ele sabe que a Bíblia diz lá em Coríntios que tem coisas maiores para nós. Esse homem espiritual ainda diz mais, Paulo diz na sua carta, no versículo 12, diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Ou seja, Paulo diz, quem é espiritual tem visão espiritual e é guiado pelo Espírito de Deus. Então entenda uma coisa, um homem que é salvo e crê em Deus, ele é um homem espiritual. E um homem espiritual é guiado por Deus. Paulo deixa isso bem claro. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, Paulo diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que Paulo deixa claro para nós é que o homem natural ainda ele não teve um encontro com o seu Criador. Você se lembra daquele homem lá em João que foi em encontro com Jesus de madrugada porque ele era um homem religioso. E um homem religioso ele não queria negar a sua religião. E Jesus disse para ele, é necessário ele nascer outra vez? João capítulo 3. É porque muitas vezes nós somos homens materiais. Vivemos uma religião e seguimos aquilo que nós acreditamos, que satisfaz o nosso desejo. Somos guiados pela nossa religião, pelo nosso desejo, pelo nosso conhecimento. O homem espiritual, Paulo diz, jamais ele é guiado pelo Espírito de Deus, porque quando é guiado pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E Paulo ainda deixa claro também para nós em Gálatas capítulo, deixa eu abrir aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo é que quem guia a vida dele, que é o seu condutor da sua vida, é Cristo, é Deus, não ele. Ele está na terra com um propósito, de ser guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui na terra com um propósito, não de conduzir a nossa vida, mas de pedirmos oração, discernimento, dizer, Senhor, guia a nossa vida. Lembra de Pedro, que quando muitos deixaram o Senhor, Jesus direciona para os seus discípulos para Pedro e diz, e vós, vamos deixar? Aí Pedro diz, uma palavra vinda eternamente, uma palavra eterna. Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem vida eterna, tem caminho de vida eterna, ou seja, nós, amados. Para onde nós vamos ser guiados? Lembre de uma coisa, existem várias pessoas que são guiadas, não às vezes por si, mas por outras pessoas, ou guiada por vários espíritos. Algumas religiões recebem guias para conduzi-lo. Na verdade, depende, né? O guia dele vai dizer, hoje é dia do mês tal, vista a roupa tal, pise com o pé direito tal. São pessoas guiadas pela superstição humana ou espirituais que ele acha que é certo. Ou seja, os horóscopos, né? Consulta as estrelas, procura-se hoje um dia calmo. Nós, amados, que somos espirituais, que servimos a Cristo e nascemos novamente, nós não somos guiados por sabedoria ou guias espirituais. Nós somos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida. Você não é um homem natural. Você é um homem espiritual. É isso que eu quero trazer para vocês. Bases bíblicas da gente entender que Paulo expressa para nós sobre 3 tipos de homem, a essência de homem que nós somos. Bem, se você tem sido guiado pela sua visão humana, eu vou te dizer que você é como Pilatos. Chega um momento de crise e você quer lavar suas mãos. Porque chega um momento que a ciência não diz para onde você vai fazer. A população te prende se você lava as mãos. Sabe por quê? Porque você não deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Lembra a esposa de Pilatos? Ela disse, não mexa com esse homem. Em sonho, ele me orientou, ou seja, Deus orientou a esposa de Pilatos. Amados irmãos, a quem você reconhece e quem você é guiado. Se você é guiado por outro homem, se você é guiado por outros espíritos, você está sendo conduzido por guias cegos. Mateus 15:4. Jesus diz, quem é guiado por outro guia, que seja humano, eles estão todos dois caindo para um buraco, porque é um guia de cego. Então, que você seja guiado pelo Espírito Santo. E terceiro homem que eu quero finalizar, a essência que homem nós somos, ou que ser humano nós somos. Nesse momento que nós estamos em crise de doenças, nesse momento que nós estamos vendo a enfermidade e morte tão perto, e aí a gente começa a fraquejar na nossa vida. O homem natural, ele não entende, o homem espiritual entra em crise, aí entra o homem carnal. Paulo diz aqui para nós, aqui em 1 Coríntios 3, diz, eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas, ciúmes. Paulo deixa isso bem claro. O homem que vive dentro da igreja, que conhece a Cristo, que deixou de ser um homem natural para ser um homem espiritual, mas ainda tem inveja, contenda, vive discutindo por coisas tolas, deseja o mal de alguém, este homem se chama um homem carnal. A sua essência está ainda a carnalidade nele. Paulo chama deste homem o Adão. É o que eu li para você em 1 Coríntios 15, versículo 44. Semeia-se com corpo natural, ressuscite com corpo espiritual. Se há corpo natural, também é corpo espiritual. Aí ele diz ainda, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo o homem do céu, o Senhor, é um ser espiritual, um ser eterno. Então nós vimos aqui o primeiro homem, Adão, o segundo homem, Cristo. Paulo expressa que há 2 homens, né? E 3, na verdade. Mas quando ele finaliza aqui o homem carnal, é o homem ainda que vive na carnalidade do seu pensamento. O homem carnal ainda ele se torna um pouco imaturo na sua fé, não consegue se alimentar, como Paulo diz, se alimenta das coisas que o mundo passa,
da mídia, da tecnologia, da riqueza, ainda está apegado às coisas humanas. Entra o carnal, entra o homem natural e morre o homem espiritual. Lembre, amados, Paulo diz que se nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não sei se você ainda está vivendo o velho homem. Eu não sei se você está deixando o Adão, aquele que transgrediu, desobedeceu a Deus, está na sua vida. Eu não sei se você ainda também se encaixa com o homem natural, conhece as coisas humanas, mas ainda não se tornou um homem espiritual, aceitou a Cristo como seu Salvador. É preciso você entender o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal. O homem carnal é aquele que saiu do natural, conheceu o espiritual, mas está vivendo na carne. O homem natural não conhece a Deus, vive por ele e conduz a sua vida. O homem espiritual é guiado pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. E o homem carnal deixa o volante da sua vida. Às vezes Deus, às vezes ele, às vezes o mundo, porque ele ainda não se entregou totalmente a Deus. Bem, amados irmãos, a conclusão que eu quero deixar para vocês é que nós devemos entender aonde nós encaixamos. Somos espirituais. Se esse momento nossa vida está passando por dificuldade, está em crise. Lembra da palavra do semeador? As sementes? Foi semeada em sua vida a palavra de Deus. Você ainda quer voltar ainda ao velho homem? Lembre uma coisa, você já nasceu para Cristo Jesus. Eu quero finalizar e quero dizer para vocês que a gente tem que tomar uma decisão de ser o velho Adão ou o novo Adão. E esse Adão se chama Cristo Jesus. Paulo chama o novo Adão, ou seja, o último, que é Cristo Jesus. Eu quero trazer a visão desse autor aqui, Marx Driscoll. Ele fala sobre Adão e Cristo. Ele faz aqui uma comparação. Ele diz assim: o primeiro Adão se afastou do Pai no jardim. O último Adão, que é Cristo, voltou para o Pai no jardim. O primeiro Adão estava nu e envergonhado. O último Adão estava nu e carregou a nossa vergonha. O pecado do primeiro Adão nos trouxe espinho. O último Adão usou uma coroa de espinho. O primeiro Adão se pôs no lugar de Deus. O último Adão era Deus se colocando no lugar dos pecadores. O primeiro Adão pecou junto à árvore. O último Adão carregou o nosso pecado no madeiro. O primeiro Adão morreu como pecador. O último Adão morreu pelos nossos pecados. Em Adão, há condenação. Em Cristo, há salvação. Em Adão, recebemos a natureza pecaminosa. Em Cristo, recebemos uma nova natureza. Em Adão, somos amaldiçoados. Em Cristo, somos abençoados. Em Adão, há ódio e morte. Em Cristo, amor e vida. Amados irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que Paulo deixa para nós uma visão bíblica de três homens, ou três essências de homens. O ser humano, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Onde se você se encaixa, como você está vivendo, se você tem uma essência da carnalidade, seja espiritual. Se você é um homem natural, seja espiritual. Devemos viver em espírito, em nome de Jesus. Tenha calma, essas coisas vão passar. E permaneça sendo um homem espiritual, em nome de Jesus. Amém? Quero te abençoar novamente, deixar essa mensagem de reflexão, de busca no altar do Senhor. A cada dia estarmos sendo mais espirituais e não carnais e não natural. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um, que a boa mão do Senhor esteja na vida de cada um, que possamos, ó Deus, crescer e a cada dia ser mais espiritual, ser guiado pelo Espírito Santo, porque quem é guiado pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Senhor, que a cada dia o nosso homem natural morra. É claro que o conhecimento, como diz Tiago, provém do céu, do alto, que a gente possa ter conhecimentos humanos, mas sendo espirituais, mas que o homem carnal jamais domine o nosso ser, mas que a nossa vida, ó Deus, que o nosso espírito esteja ligado com o Senhor, para testificarmos que somos filhos do Altíssimo. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa, o teu lar, e que você viva essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana em nome de Jesus. Paz.